apóstolo Honório Kutane é moçambicano, casado e pai de um menino chamado Prince. O apóstolo nasceu no distrito de Boane, província de Maputo, em 1987, numa família humilde. Desde menino, esteve no caminho do Senhor, do qual até hoje nunca se desviou. É formado em ensino de inglês no nível de licenciatura pela Universidade Eduardo Mondlane. Possui ainda uma pós-graduação em Sociologia Rural e Gestão de Desenvolvimento pela mesma universidade. Ainda na fase de adolescência, dedicou a sua vida na causa do Evangelho do Reino de Deus, pregando e evangelizando em cruzadas e nas ruas, de casa em casa. Ademais, ele orientou muitos seminários para pastores e líderes das igrejas em quase todos os distritos da província de Maputo. Sentiu o chamado de Deus quando tinha apenas 10 anos de idade, há muitos anos atrás, quando ele deu-lhe uma visão de ganhar almas, colocando a paixão de Cristo no seu coração. Citando as palavras do apóstolo Honório: eu estava em oração em 2012, quando de repente fui levado em espírito numa visão celestial. Um anjo do Senhor que estava em pé sobre o mar e sobre a terra veio e segurou-me pela mão direita e louva comigo. Depois o anjo deu-me um rolo, ou melhor, um livrinho, e disse-me: pregue o Evangelho a todas as nações do mundo, pois o tempo é curto. Meses antes desta visão, o Senhor Jesus havia falado comigo que tinha que ganhar as nações do mundo para Cristo e levar o Evangelho do Reino dos Céus a todos os povos e nações em todas as línguas. Ele confessa que só mais tarde descobriu que esta visão estava relacionada ao que a Bíblia diz no livro de Apocalipse 10, versículo 9 a 12. Entretanto, nasceu a Igreja Ministerial Nações para Cristo. Desde lá até hoje, aquele anjo sempre me tem acompanhado em todos os lugares aonde vou ministrar, quer em cruzadas, quer em cultos normais na igreja. O Senhor Jesus disse-me: eu vou manifestar-me em ti através de palavra de sabedoria e grandes obras maravilhosas, pois tu és o meu braço estendido para a humanidade, para salvar, curar, libertar e abençoar. Em obediência ao mandato do Senhor de estender o seu reino na terra, começamos a igreja com poucos membros, mas dia após dia o Senhor tem acrescentado o número dos que estão sendo salvos. O apóstolo Honório é mestre com o chamado apostólico profético, servo humilde de Deus, com um ministério dinâmico e ungido de ensino, cura e libertação, que tem ajudado milhares de pessoas a sair do poder das trevas para o reino de luz e amor. Milhares de pessoas têm sido abençoadas e experimentam uma vida vitoriosa por meio da palavra ungida que é por si ensinada. Fundador e presidente da Igreja Ministerial Nações para Cristo, o apóstolo tem ainda realizado cruzadas massivas designadas Atmosfera Celestial, que tem transportado a presença manifestada do Espírito Santo aonde quer que ele ministre. O mandato do apóstolo Honório é de expandir o reino dos céus na terra e preparar a igreja para a segunda vinda de Jesus Cristo. Bora, Lezinha! Bora, mexe!
para a glória, do pecado para a salvação, da miséria para a glória, da doença. A igreja ainda em expansão a nível internacional, a graça do Senhor se tem manifestado através do seu servo, apóstolo Honório Cutânio. Milhares de almas têm sido salvas e libertas pelo seu ministério. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curava, até agora ele cura. Ele sempre curará. Papai wa Honório Cutânio já ni bala leswaku leswi a nga kulele ka yena ni ye laya xikola la Sedula na va mambe Trish Fraser se nu va ku u lava endla yini n'wana wa wena mina a na ku mlangela mbala ku endla uticha mbala ku endla udatori hi yena a nga ta tilangela loko se a hete xikolo. Mini ka apostolo ni mamana wake ni ngo mubeleka ni ngo mutala lwe a dini hluphala kanga swi ve xitori dia 28 de julho de 1987 11 horas wa usiku va ni teka laha ni fike va ni beki kona a maternidade va ni beka kona vusiku ni phuluka ma 11 horas ni tiva leswi xika 11 horas wa usiku nga ni hluphaka vanhu va ni phuluka ntiti na ni nyoxi hi ntamu ku ni tamelile xihiwa xa n'wana wa wanuna a makuleleni yake a kulile i munhu loyi a pfaka a miyeli byake a nga julani ni vanhu a kulile a swakudya loko ni sweka hambiloko va le kona vanghani hinkwavo a ni fane ni phamela yena ni tata beka ndlwini paraganya kudya a nkama nga kula xa tiva a nga humi handle maxa famba lomu ka ku tlanga ka xikole ka a barakeni n'wana loyi a nga ku tiva a barakeni ka yena i xikole a boya xikole a ya gireja a boya gireja a tamela bayibele a gama bayibele a tamela malivhi a ni nge vona vuxumbari byake a swi hamba xitori a yi le munhu loyi lembe ni lembe o pasa mini kama ni nga mu tsala hi ku dyondza kwake koma ku tala leswi swa vupirisori ni munhu navelela ku ve na yenca pirisori o a yenca datori wa xipiritana na ni nge se tiva hinkwaswo leswi swa igireja swa ka a ta va igireja xa ni vona ka leswi a faka a nga swi landzelela hi igireja luya a yi le munhu lwaku a rhandza vamakwava va rhandza ku holova va lwa yena a faka va lamula yena a faka a tlhela va nyika nawu na le n'wana ntsongo a nga rhandzi nchumu a rhandza ku miyela ku ntsena navelela a ku ve ni xikwembu xi n'wi tlhantukisa ya mahlweni ka leswi a nga ku swona swi nga tshiki swi tlhelela ndzhaku a swi yi mahlweni na xikwembu xi n'wi engesela masiku yake ya ku hanya kwake ka vutomi byake ni n'wana wa yena ni nsati wa yena ni kereka lebyi nga na bya dyi mahlweni byi nga chiki byi tlhelela ndzhaku hi leswi ni kombelaka swona ni tlhela ni byi navela chawo
katekano baba ntintsalo. Joel Gabriel Cutano, irmão mais velho do apóstolo Honor Cutano. Na fase das juventudes, Honor, hoje apóstolo, ele, na fase da juventude, ele entrou na escola aos 10 anos, mas ele já sabia ler e escrever, é uma coisa admirável pela família, porque ele já vinha a testar, quando eu ouvi, começou a testar naquelas revistas Tempo das Minas, ele vinha já ler há muito tempo. E ele, na fase de ensino primário, nenhum dia que ele já fez exame. Dispensou a quinta classe e dispensou a 7ª classe. Uma coisa muito admirável, ele dispensa a 7ª classe, ingressou no ensino secundário. Na fase da juventude, na parte curricular, o Honor frequentava muito a igreja. Aos 5 anos mesmo já ia à igreja. Ficava na igreja, a fase dele da juventude, os amigos dele frequentavam a igreja, ia à escola, ia à igreja, e pouco tempo jogou futebol. O Honor não chumbou na oitava, passou a oitava, 9ª, 10ª classe. Onde que teve dificuldades é quando ele já passava seminarista nas igrejas, porque ele já viajava para África do Sul, Zâmbia, e não criou problemas na família. Sempre quando nós brigávamos aqui em casa, ele que atenuava, ele que acalmava-nos a nós. E eu, de fato, nem sabia o que era o próprio Honor, porque eu pensava que era uma pessoa tão simples, mas era uma pessoa humilde e gostava de frequentar a igreja. Quando ele cresce, já é evangelista, um dia eu fui convidado para ir assistir uma cruzada dele na Vila Municipal de Boa, mas eu, como era um pagão, não percebia nada do que estava acontecendo naquele lugar. Mas por andar de tempo, quando ele me chama, me convida para a igreja, frequentei pouco tempo, depois saí. Tivemos muitas igrejas, Zione, na nossa família, mas sempre eu não vinha um milagre nesses tais igrejas. No momento que ele me convida, eu dizer que você tem que ir à igreja, me convida, foi entrar na igreja dele, pouco tempo depois ele sai, vai fundar uma igreja, eu não fui para lá. Tomei a decisão já da família por ver milagre que acontecia na igreja dele. Eu tomei a decisão de decidir para ir naquela igreja. Quando decidi assumir a pasta dele naquela igreja, quando chego lá, vi a minha vida mudei completamente. Hoje, daquele que eu sou, mudou na minha família, em toda a minha família já mudamos, somos família muito diferente, família com a paz, vivemos com a paz na nossa família. Hoje, ele é meu apóstolo, Honor. Eu chamo de apóstolo Honor, hoje em dia chamo de apóstolo, porque é meu apóstolo, é meu mestre, porque ele nos ensina muitas coisas nas nossas vidas. Eu, hoje em dia, sou aquele que eu sou, graças a ele. Cada pessoa tem os seus defeitos, mas eu não notava muita coisa por ele. Ele, a única coisa que ele gostava dele quando voltava da escola, o único defeito talvez que ele tinha é que não ficava muito tempo em casa a fazer trabalho de casa. Só era escola, igreja. Esse é uma coisa que às vezes eu também próprio, como irmão mais velho, chamava a atenção, dizer que você, às vezes, de chumbar na escola, fica muito tempo na igreja, porque ele não tinha muito tempo de estudar em casa. Quando voltava da escola, só deixava livre e ia na igreja. Frequentava a igreja, depois lá na igreja ia às vezes a Machamba, ia no rio pescar, brincar e voltava, mas ficava muito tempo na igreja. Ele mesmo é o verdadeiro homem de Deus. Obrigado, desejo feliz e desejar também boa mulher que está ao lado dele, a minha pastora, e que é a minha cunhada Jenny, e meu sobrinho Príncipe. Desejo felicidade nessa data, 28 de julho, que dia muito especial para nós como família, porque saiu esse filho. Muito obrigado, agradeço muito pela a igreja também. Obrigado, tchau pela família.
acho que aquele ano foi o melhor estudante que a Universidade Eduardo Mondlane recebeu. Ele como estudante. Por que digo que foi o melhor? Ele era o melhor em todas as disciplinas. E ele, tudo que ele sabia, queria partilhar com os outros. Estava disposto a partilhar com os outros. Ele não há nenhuma disciplina que ele dizia que não percebeu nada. E nós podíamos até sair de uma aula sem perceber nada. Ele estava disposto a nos reunir em uma sala. Então eu digo, é o melhor estudante que a Universidade Eduardo Mondlane recebeu em 2001, o pai Afonso, o melhor estudante. Ele era uma pessoa que deixava aquilo que era dele para depois, para atender aquilo que é a preocupação do outro primeiro. Digo mesmo em termos de lá da faculdade, quando estudante. Ele sempre deixava aquilo que era dele para fazer depois, enquanto não terminasse de atender a preocupação de cada colega, e não só colega da turma, colegas também de outras turmas que vinham lhe procurar, por causa deste lado que já ouviam falar dele. Ele nunca fazia as coisas dele. Ele sempre tinha tempo para cada um que lhe aproximasse, da forma individual, assim como da forma coletiva. Era o melhor estudante em todas as disciplinas. Uma coisa engraçada que ele nunca conseguia ver o aspecto negativo em qualquer uma das pessoas. Mesmo que o docente aparecesse, nós dissessemos que não, este docente não explica bem, para ele sempre tinha algo de positivo. Tanto para os colegas, assim como para os docentes. Ele sempre via o lado positivo. Ele dizia assim, quando era um estudante, eu tenho sorte. Eu na vida nunca me cruzei com uma pessoa má. Mas cá entre nós já sabíamos que, mesmo nós, ele ajudávamos, mas às vezes éramos injustos com ele, mas ele nunca conseguia ver alguma maldade de alguém. Ele sempre dizia que toda pessoa que lhe aproximasse é boa pessoa. Nunca conseguia ver nenhum aspecto positivo, negativo da pessoa. Eu digo que o pai apóstolo é o verdadeiro símbolo do amor ao próximo. É assim que eu o conheci. De tal maneira que, sem ver o trabalho, antes mesmo de fundar a igreja, o pai é testemunho. Eu disse, depois de eu ter trazido essa informação para ele, eu disse, não, o jovem que eu conheci lá na rua não é totalmente humano. Tem algo mais, acho que não é deste mundo. É o que eu disse, descrevi ao pai. Ele disse, mas como? Eu disse, não é deste mundo. E eu fui perguntar, diga-me lá, jovem, nessa altura, de onde é que vem? Disse, não, venho de boa. Disse, não é deste mundo. Eu comecei a estudar desde criança, passei pelos internatos. Nunca tinha me encontrado com uma pessoa que tivesse aquela abertura, aquela forma de ajudar, sem pedir nada, mas nada em troca. Nem dinheiro de chamba, quando quisesse lhe ajudar, não aceitava. Mas mesmo que ele estivesse mesmo atrás, podia ficar até as altas horas da noite a ajudar os colegas, sabendo que mais tarde tinha que se preocupar por arranjar carro para ir à boa. Mas sempre estava disposto a ajudar. Então é mais ou menos isso, uma pessoa diferente, humilde, sempre disposto a ajudar. Foi assim que eu conheci o jovem estudante Afonso. We are coming to an age, a time, where we see so much of the power of God, in a way that many people will go after the power, not after the knowledge of God. And once you miss the knowledge, the power will not save you. You need to know the one who is behind the miracles. My people are destroyed, not for the lack of prayer, not for the lack of preachers, not for the lack of anointing, not for the lack of wisdom, not for the lack of fasting, not for the lack of all-night prayer, but for the lack of knowledge. She was born today to affect our world with music.
with sounds of worship and praise. She's a leader, she's a mentor, she's the one God has ordained to do the job. So today